você, nós estamos chegando com mais uma entrevista no podcast do Tony. Hoje nós falaremos com Ademar Nuato, candidato a vereador pelo PSDB. Antes, porém, quero agradecer a você, minha amiga, você, meu amigo, telespectador, ouvinte, pelo seu apoio, pela sua audiência, tanto no podcast do Tony como no nosso portal de notícias, o agorasc.com.br. Lembrar para vocês que estamos aqui em nome da Uniarp e em nome do restaurante Marmitaria Carlin. A Uniarp, você sabe, com um campus em Caçador e em Friburgo, mais de 20 cursos à disposição da gente da nossa região, do meio oeste, do Alto Vale do Rio do Peixe. A Marmitaria Carlin, a alimentação da cidade com temperos totalmente caseiros, sem tempero industrial. Feito por uma família que se dedica a isso há alguns anos, em prol de você, família caçadorense da nossa região. Então, obrigado aos nossos apoiadores. Lembrar também que nós temos apoiadores anônimos que nos ajudam, que apoiam este projeto do podcast do Tony. E, na forma de anônimos, não nos pedem, até pelo contrário, nos pedem que não os citem, porque são pessoas físicas que não desejam ter esse contato, digamos assim, não querem nem aparecer, mas que apoiam o nosso projeto. Você sabe, aqui, nos últimos 30 dias, vamos lá, tem passado candidatos a vereador, candidatas a vereadora, candidatos a prefeito de Caçador e da região. Nós já tivemos aqui várias entrevistas, as pessoas vêm até nós neste espaço, convidado por nós, e agora estamos com uma agenda nos finalmente, porque estamos gravando nesta sexta-feira, 27 pela manhã, portanto, nós estamos há praticamente 9 dias, no máximo 10, da eleição, e a legislação eleitoral não nos permite que façamos entrevistas como esta, pendrive, e também podcast, em que as pessoas pedem voto de forma direta, então tem uma limitação de data. Então, quero informar a todos vocês que a nossa última entrevista, o nosso último podcast, será no dia 3. Se a memória não me falha, será uma quinta-feira e a eleição é no domingo, dia 6. Sem mais delongas, vamos conversar com o nosso entrevistado para conhecê-lo um pouco melhor. Nuato, você tem o microfone aberto para fazer as suas considerações iniciais. Um abraço e é bom recebê-lo. Olá a todos. Quero aqui agradecer, Tony, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, do que a gente pretende fazer, O meu nome é Ademar Nuato, sou da família Nuato, de Caçador. A gente é do interior e veio para a cidade, Estamos instalados aí há praticamente a nossa vida toda, De que lugar do interior? Nós somos ali de Taquara Verde, O meu pai tinha serraria grande no interior aí. E daí viemos dali e se instalamos aqui, O pai com 8 filhos, viemos aqui para estudar, Então eu vim para cá com 5 anos de idade, Então, e dali para cá a gente teve inserido nessa cidade e fazendo aqui a nossa história, Eu acredito que com todo esse tempo que a gente está aqui em Caçador, a gente fez uma história, Tony? Você conhece Caçador, então, de ponta a ponta? As pessoas? Com certeza, a gente conhece algumas pessoas e uma das coisas que a gente deixa, que a gente fala, Tony, é que uma história você vive dia a dia, Então, a gente viveu nessa cidade esse período e a gente conheceu muitas pessoas, fez muitos trabalhos aqui, E uma das coisas que a gente fala é que nós sempre estivemos junto com a população, sempre
próximo, né? A gente nunca ficou longe da população, né? Bom, você estudou aonde? Eu comecei a estudar ali no Salgado Filho, antigo, hoje atual DOT, né? Ali a gente, o pai, quando veio, nós viemos ali para aquela região ali do Bom Jesus, né? Que hoje praticamente ali é o centro da cidade, né? Então viemos ali, estudamos no Salgado Filho ali. Que hoje é o DOT? Que hoje é o DOT, né? E aí seguimos a caminhada aí dos estudos. Estudei no Marcos Ouço, né? Que hoje já não temos mais. Na Uniarp fiz início de engenharia civil e me concluí meus estudos na Unopar, né? Fazendo ali gestão pública, né? Sou bacharel em gestão pública. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tem que ter o conhecimento, né? Busca de conhecimento, né? Para poder estar representando uma causa que você, com o conhecimento, você pode fazer a diferença, né? E com relação às questões profissionais, a família, você trabalhou com o que lá desde a... Porque hoje começam a trabalhar com 16, 17, nós somos num tempo em que se começava com 10, 11, 12 no máximo. Verdade, Tony. E nós, o pai, né, era carpinteiro na época, e a gente já desde os 10 anos já ia para alcançar a ferramenta, conhecer o martelo, conhecer o pé de cabra, o plumo, o nível, né? E o pai sempre levou nós, né? Nós éramos em 3 piá, né? Eu, o Ivo e o Paulo, né? E a gente andava junto com o pai. Então a nossa profissão, de começo, foi de carpinteiro, né? E depois a gente veio andando, né? Vai crescendo, vai tomando as direções. Começamos a fazer a nossa vida ali, naquele local ali, no bairro Bom Jesus, né? Na rua Tubarão, ali próximo do DOT, né? E nós ali fizemos o nosso primeiro caminhão ali, quando a gente abriu, quando iniciou ali os trabalhos da Topa Tudo. O primeiro caminhão que nós fizemos foi feito ali, os 3 irmãos, ali na frente de casa, na frente da casa do pai. Quando você fala que fizemos um caminhão, uma carroceria, essas coisas? Não, na verdade nós montamos, porque na época como se diz, a gente trabalhava de carpinteiro e nós estávamos prestando serviço para Reunidas na época. E nós adquirimos um caminhão ali e fomos fazer o primeiro caminhão de limpa-fossa, que na época era só a prefeitura que prestava esse tipo de serviço, né? E ali começou, né? A gente montou o caminhão, como eu falei, fizemos na frente da casa, né? Montamos ali artesanalmente, eu, o Ivo e o Paulo, né? A gente ali começou essa história, começou a história da Topa Tudo, né? E eu dei seguimento na construção civil, né? Que era uma das... Então você é um prestador na área da construção civil. Isso aí. Hoje nós temos uma equipe, né, que nos ajuda aí a prestar serviço na construção civil. E na política? Que partido você é filiado? Quando é que se filiou? Quem te convidou? Como é que você entrou na política? Na verdade, na política, sim, a gente sempre foi convidado. Porque há um tempo atrás, Tony, a gente fez o quê? A gente entrou no Exército. Quando eu entrei no Exército... No tiro de guerra? No tiro de guerra. O que acontece? Nós tivemos... Ali que eu acho que eu fui picado pelo bicho da política. Entende? Por quê? Porque a gente fazia as coisas querendo fazer, querendo ajudar. E nós ajudamos. Eu servi em 84. Em 84 deu uma enchente, que tinha recém escapado da de 83, que foi a maior que assolou o nosso município. E ali a gente começou a trabalhar, começou esse despertar de querer ajudar o próximo, de querer fazer as coisas só por fazer. E em 88 nós formamos a Associação de Reservistas. Ali foi a primeira vez que a gente começou a tomar já o corpo de ser um político. Mas sem a gente querer, sem pretensões, sabe? E a gente sempre trabalhou, através de um banho comum, que foi quando a gente começou a fazer as campanhas de arrastão.
campanha da agasalho. Foi começado com a associação de reservistas, claro, com os escoteiros, com a polícia, com todas essas forças que vieram nos ajudar. Sabe? Foram agregando. Foram agregando. E nós, junto com a Associação de Reservistas, fizemos a festa, iniciamos a Festa da Fogueira, que começou aqui embaixo, aqui no Parque Central, né? E depois foi lá para o Parque das Araucárias, onde nós fizemos vários anos, né? Até hoje está sendo feita, né? Hoje, claro, é a prefeitura que está abraçando, mas muitos anos, né? Eu, em 26 anos, a Associação de Reservistas ficou à frente desse evento, né? De caçador. Então, nós ali já vínhamos sendo sempre convidados para estar sendo um líder político, estar vendo a política como um caminho. Mas, como a gente diz, a gente sempre foi um homem trabalhador, sempre quis buscar primeiro o conforto da família, o conforto pessoal da gente. E a gente ficou trabalhando. E em 2016, o Bertotto veio atrás de mim. Arnaldo Bertotto, que é o atual presidente do nosso partido, né? E eu tenho muito respeito por ele, por toda a nossa diretoria, né? Os nossos líderes aí, né? E ele veio e me convidou para mim participar dessa campanha aí, dessa campanha de ser um político, né? Ele disse, nós precisamos de gente nova, precisamos de gente experiente, né? E eu topei, né? E estamos aí agora para fazer um trabalho aí diferenciado. Bom, o senhor foi candidato a vereador na eleição passada. Correto. Eu, em 2016, foi a primeira que eu participei, né? E em 2020 e agora, né, Tony? A gente participou. Já participou em 2016? Em 2016. Foi aonde que o Bertotto me trouxe para a primeira, né? E agora a gente está aí, né? A gente, vendo a cena política de Caçador, a gente vê que você tem uma ligação com família e com igreja. Correto. Nós somos uma pessoa, como se diz, voltada para a família. A nossa bandeira principal sempre foi a família. Porque o seu Valdemar e a Dona Utiva, que são meus pais, que hoje, infelizmente, não estão mais conosco, ele sempre nos ensinou a valorizar a família, a valorizar os princípios cristãos. E a minha mãe, ela era uma mulher muito religiosa. Religiosa não de ficar se impondo, mas era uma mulher de Deus, assim que a gente fala. Mulher de Deus por quê? Porque ela orava muito pela família, ela trazia a família sempre junto. Todo domingo a família tinha escala de churrasqueira. Escala de churrasqueira, cada final de semana era um filho que fazia preparava esse preparava encontro familiar. Isso. E isso, sabe, Tony, faz com que dá um feedback na gente, né? Porque foi isso que fez com que a gente tivesse esse amor pela família, ter esse amor pelo bem comum. Você está me entendendo? Porque a gente acredita que a família é a base de tudo, né? A palavra de Deus diz assim para nós: primeiro Deus, segundo a família. Então, e esse segundo é tudo para nós, porque é o que nós temos, né? Nós temos Deus, que é fundamental na nossa vida, mas a família aqui, nesse plano terreno, é a que nos dá a base. Então, ali a gente sentiu, junto com todo o que Deus nos permitiu de viver com nossos pais. Meu pai morreu com 92 anos, minha mãe com 89 anos. Então, ali eles nos ensinou que nós precisamos amar o nosso próximo, né? Renato, que trabalho você realizou nos últimos anos? Você foi servidor da prefeitura, servidor comissionado. Qual era o papel que você desempenhou? Correto, Tony. Eu estive ali sendo convidado por Saulo na época, né, em 2017, para estar assumindo uma secretaria, uma pasta, né, uma direção. Uma direção de... Eu iniciei na infraestrutura como diretor de
urbanístico, né? E ali eu fiquei um período e logo saí. E que foi aonde eu mais fiquei, foi na habitação. Ali eu fui para assistência social e ali desempenhei um trabalho que era novo, né? Eu até falo assim um pouco de temor, né? Porque a gente não conhece tudo. Era uma lei nova, ninguém conhecia, ninguém sabia como funcionava e nós fomos atrás, que é a lei do REURB, onde, junto com o Saulo, que nos deu a todo como se diz, as condições para a gente poder estar alcançando os objetivos. Fazer esse trabalho? Fazer esse trabalho, que foi o REURB, a Regularização Urbanística Fundiária. Deixa eu fazer só uma abertura aqui para a amiga, para o amigo que nos assiste, que nos ouve nesse momento. O REURB é mais ou menos assim. Em todos os municípios da região, não é somente Caçador, existiam, ainda existem, podem existir, loteamentos irregulares. O que acontece com o proprietário de um terreno, de um loteamento irregular? Ele não consegue fazer um financiamento nos bancos para fazer uma reforma, para fazer uma casa, porque vão lhe pedir a matrícula, no linguajar antigo nosso, vão lhe pedir a escritura e você não tem. Você vai perguntar para a moça, para o moço do banco, se serve um contrato de compromisso de compra e venda, e não serve. Então, o REURB vai lá naquele terreno, toma todas as providências, se tiver que medir, mede, se tiver que fazer croquis, mapa, faz, e providencia, em muitos casos, até mesmo o registro desse imóvel no cartório de registro de imóveis. Existem situações em que as famílias mais carentes, o município até assume parte desse registro. Em outras situações que o município não pode assumir, o cidadão, a cidadã, o dono tem que pagar esse registro, mas isso é parcelado de uma forma que as pessoas possam pagar o registro. Na maioria dos municípios é assim. Aqui também funciona assim, Arthur? Isso aí, funciona dessa forma. A partir do momento que o município vê o interesse, né, dos moradores, porque, que a gente fala, Tony, como a lei é nova, tem que haver um núcleo. Um núcleo é mais de um lote que tenha essa dificuldade, que não tenha matrícula. Então, o município, quando entra com o REURB, ele faz toda essa parte, a topografia, a parte do agrimensor? A parte do agrimensor, o memorial descritivo, e aí você apresenta para o município. O município vê as condições, ele que capta toda essa documentação, porque tem toda uma documentação para buscar, que é a documentação das pessoas que estão ali, né, instaladas ali a partir de vários anos, né? Sim, a lei começou a cobrar de 2015 para frente. Então, quem tinha contratos, qualquer documento de 2015 para trás, podia ser usado como documento de posse, né? Então, em cima disso, era recolhido todos esses documentos, apresentado para o cartório, e o cartório faz as prévias, né? Ele faz a avaliação, e depois é que vem a tão famosa matrícula, que é o que a gente fez aí em vários bairros, né? Nós começamos primeiramente lá no Recanto da Alvorada, né, que foram 26 matrículas que a gente fez lá, sabe? Nem todos pegaram, né, Antônio? Porque você sabe, tem muita, como a gente falou, tem que reunir a documentação. Em cima disso é que você tem um parâmetro legal para fazer as matrículas. Então a gente começou ali, sabe? Começou ali para poder entender bem certo como é que funcionava a engrenagem, né? Então, em cima disso, a gente daí começou a fazer os trabalhos. Aí nós fizemos no Recanto da Alvorada, nós fizemos no GIUP foram mais de 60, daí já começou a incorporar mais,
Daí fizemos também na Vila Santa Catarina, né? Ali foram 151 matrículas que foram feitos em todo esse trabalho do REURB, que é fazer a captação de documentação, fazer todo esse memorial descritivo, que parece ser pouco, mas é um monte de coisa, sabe? Fazer a topografia. Então, isso já tomou uma dimensão maior, porque nós saímos de 26, já fomos para 60 e já fomos para 150 matrículas. E aí, como a demanda estava boa e as coisas estavam andando, fluindo, né, dentro daquilo que a gente esperava, e a gente fez também aqui no bairro DR, né, no loteamento de São Francisco, ali também nós fizemos mais 28 matrículas, né, e aí fomos para a parte maior que Caçador tem, né, que é a Vila Santa, o Santa Terezinha. Que é lá no Martelo. O Grande Martelo. O Grande Martelo. Lá foram 330 matrículas que foram feito, tudo isso, foi feito esse mesmo trabalho, né? Foi feito o trabalho do REURB, que é a topografia, o georreferenciamento, toda a captação de documentos. Ali nós levamos um bom tempo para juntar toda essa documentação e fazer todo esse processo. E por último, né, Tony, a gente deixou, né, no final, nos anos 2021, a gente deixou a habitação e fizemos ali boa parte do Tarumã, que hoje até está aguardando um processo ali de licença ambiental para sair a outra parte, mas a parte de cima a gente já deixou pronto. Claro, eu sou franco para você, a gente deixou pronto, as pessoas que assumiram depois de nós deram continuidade e eles receberam, agora há pouco tempo atrás, receberam aí as matrículas ali. Então, um trabalho assim que a gente fez sem pensar em nada. E outra, Tony, lá no Mutirão. Mutirão também, só que lá era outro tipo, era outro sistema que tinha antes do REURB, que era o Lar Legal. Lá também. O Lar Legal, para você amigo que nos vê, o Lar Legal é um programa instituído pela Justiça catarinense, onde um juiz assume a responsabilidade final de fazer essa papelama e de dar, vamos falar aqui, o canetaço final é o juiz, a juíza da região que dá, e é um programa do Judiciário numa parceria com as prefeituras, com os municípios. Dizer para você também, o Leonardo falou do memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? O memorial descritivo de um terreno, de um imóvel, de um lote, é aquela parte que fala lote número 30 na rua Tico-Tico, a confrontação de frente é com a rua, à esquerda com o lote tal ou propriedade do senhor fulano de tal, à direita é com o terreno tal e aos fundos com fulano tal. Sendo a frente com tantos metros, o fundo com tantos metros, a lateral direita com 34, a lateral direita com 38, enfim. É a forma, o memorial descritivo, como o próprio nome diz, ele descreve o terreno e o cidadão que está lendo aquele memorial está imaginando aqui, ó, o terreno é lá em tal lugar, aqui tem tanto, aqui tem tanto. Quer dizer, ele tem uma ideia do que é o terreno, sem necessariamente ir lá tirar uma foto do terreno. Esse é o tal do memorial descritivo. E um ato, resumindo, quantas famílias, você imagina assim, foram beneficiadas com Lar Legal e depois o REURB? Eu acredito, até estava falando, e não mencionei o Nossa Senhora Salé. Lá nós também, junto com o Poder Público, que era um outro segmento, né? A gente também entregou as 125 matrículas lá para esse pessoal. Então, eu acredito em torno de mais de 1000 famílias foram alcançadas nesse período que a gente esteve ali à frente desse trabalho, um trabalho bem exaustivo, né? A gente escutava muitos não, porque na verdade é tudo novo, né, Tony? Então as pessoas ficam com um pouco de receio de fazer uma coisa que de repente, né, é nova.
Mas eles viram o resultado. A gente acredita que essas pessoas, essas famílias que foram beneficiadas, hoje elas têm a titularidade. Hoje é delas, né? E isso a gente viu nas entregas, sabe, Tony? Isso é gratificante, isso não tem preço que pague, isso não tem... Isso é por isso que me motiva. A gente sabe que tem muito mais coisas para fazer, a gente sabe da alegria. Teve uma senhorinha, quando eu entreguei, ela chorou, porque fazia mais de 50 anos que ela não tinha matrícula, e ela disse assim para mim: ó, senhor Ademar, eu tinha insegurança. Toda noite eu pedia para Deus que ninguém viesse me tirar da minha casinha, e agora o senhor está me entregando a matrícula. Então isso, Tony, esse é um valor que ninguém paga. Isso é maior do que o salário que a gente recebe. Isso é maior que qualquer missão que a gente tem, que é aquilo que a gente falou. A gente quer fazer as coisas do jeito certo, pessoas certas nos lugares certos, porque, que nem a gente fala, Tony, eu não fiz sozinho. Nós tínhamos uma equipe muito boa, nós tínhamos pessoas junto conosco, de mãos dadas. Não era as minhas mãos que estavam fazendo, nós tínhamos várias mãos ali nos ajudando a fazer com que essa engrenagem rodasse. Nós tínhamos uma engrenagem nova, mas nós não sabíamos como ela rodava. Mas essas pessoas que estavam junto com a gente, o secretário, os próprios servidores públicos, ali sempre disposto, né, a nos ajudar, a nos auxiliar, porque você sabe, ninguém faz nada sozinho. No poder público, você precisa um dos outros, né? E então, o que acontece? A gente ficou muito maravilhado de poder estar fazendo esse trabalho, e a gente sabe que as pessoas, elas ficam felizes com tão pouco, e a gente deu ali esse trabalho, fez, se dedicou, se empenhou, você está me entendendo? E a gente conseguiu atingir o objetivo dessas famílias. Eu tenho certeza que hoje elas estão muito mais seguras. Mas eu tenho uma, sabe, meu amigo Tony, porque a gente está aqui para fazer alguma coisa. Nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui para fazer algo diferente. E eu acredito que quando Deus coloca a gente num lugar, Ele não está colocando a gente só por colocar. Ele quer fazer com que a gente possa estar sendo a pessoa que facilita, a pessoa que possa estar ajudando as pessoas, simplesmente às vezes só por fazer. É a obra de Deus pelas mãos de um humano. Na verdade é isso. O servir é mais ou menos isso. Eu só quero dizer para você assim, o Imato fala e eu fico aqui raciocinando, porque a dificuldade da pessoa viver num terreno em que ele não pode provar que é seu, pelo menos registrar que é seu. Às vezes, pelos testemunhos, pela família, pelo vizinho, ele prova que ele está ali há tantos anos. Mas ele tem uma dificuldade, e cada vez cresce mais a dificuldade, para instalar uma água. Ele tem uma dificuldade para instalar luz, para ter uma internet. Para construir, ele tem dificuldade porque os órgãos ambientais, se for necessário, é complicado para emitir a licença. A licença para a construção, se o terreno não tem matrícula, é outro problema. Então, o que acontece? Eu não vou usar aqui a palavra pesada de construção clandestina, porque na verdade não é clandestino, todo mundo que está vendo construir. Mas ele vai fazendo aos pouquinhos, porque ele não consegue fazer um financiamento, não consegue fazer uma coisa de uma vez só, porque ele não consegue provar oficialmente que o terreno é dele. Então tem toda essa dificuldade. E a resistência das pessoas inicialmente é assim, e eu conheço isso bastante. As pessoas têm resistência porque de repente aparece um cidadão, 2 ou 3 lá na casa dele, medindo o terreno dele. Opa, o que está acontecendo? Você vai ter que explicar, olha, é um programa assim, assado. Muitos aceitam, outros, vou falar com meus filhos. Outros, vou lá na prefeitura ver, vou falar com o vereador, vou procurar alguém para saber como é que é isso, se é verdade isso. Então tem essa resistência, sempre teve. Eu não moro em imóvel próprio, eu moro num imóvel locado, alugado, e há pouco tempo vi um sujeito na frente da minha casa
Como hoje os agrimensores usam tudo GPS para medir os terrenos, esse cidadão está querendo medir o terreno, etc, etc, etc. Eu que não sou dono do imóvel, me preocupei de ver um cara medindo o terreno. Se imagine uma senhora, dentro da sua humildade, com certeza uma pessoa muito humilde, 50 anos em cima de um terreno, aparece um cara na frente da casa querendo medir. Vão me tomar o terreno. Então é preciso ter tato para conversar, para explicar. E aí, por conversar e explicar, tem muito também do dom divino, do dom de Deus, de você conseguir explicar para a pessoa e convencer a pessoa da necessidade daquele ato que está fazendo, que visa apenas e tão somente beneficiar aquela pessoa. E que no final ela acaba percebendo. Daí é que vem a emoção. E aí, sabe, Tony, a gente viu que, porque a gente usou os meios de comunicação e a gente comunicava às pessoas, né, que a gente iria fazer esse trabalho. Então, o que acontece? A gente fazia reuniões e tudo. Então, em cima disso, as pessoas, elas viam que a conversa era séria. No começo, elas ficavam, como você mesmo falou, ficavam com dúvida, com receio. Mas depois que ela viu que as coisas começaram a acontecer, aí a pessoa, hoje, é o único caminho, né? O REURB é o único caminho que pode se levar. E a gente sabe, Tony, que tem muitos ainda para ser feito aqui em Caçador. Você está me entendendo? Eu acredito que em todo o Brasil deve ter, né, e é usado bastante essa lei, para que a gente, é uma forma de regularizar as coisas sem ter que pagar tão caro. Se os órgãos públicos não tivessem olhado essa oportunidade de fazer um trabalho assim para corrigir, né? Como se diz, é uma demanda que vem de décadas e décadas, né? Foi se criando e foi se deixando a coisa fluir. E agora a gente vê que o poder público se despertou para acertar essas coisas, porque todo mundo perde, né? O que comprou, o município perde, a cidade perde, porque daí, né, tudo vira informal, e a partir do momento que se começa a regularizar, fica tudo dentro da lei. E é o que a gente pretende, e é o que a gente fala, né, que o que é certo é ponto, né? Certo é certo, o errado que é a vírgula, né? Então é isso que a gente fala para as pessoas. Foi feito um trabalho sério, tem muito para se fazer, mas a gente fez a nossa parte enquanto estava ali, né? Eduardo, nós vamos se aproximando do final, mas eu preciso te pedir. Eleito vereador, quais são as bandeiras do Admar no ato? Então, Antônio, são bandeiras, eu acho que são fundamentais. A gente sempre preza, né? A gente como ser humano, né? A saúde. A gente sabe da saúde. Eu sei, fala-se muito da saúde. A habitação. A minha bandeira, a habitação. Para mim, é importante todos os segmentos da vida da gente. Todos, né? A segurança, a saúde, a educação, o esporte, o entretenimento, né? Assistência social, a infraestrutura, tudo isso é importante. Mas uma coisa que minha mãe sempre dizia, é muito bom o dia aí fora nasce, né? Se vive o dia, você sai de casa, volta, e quando você volta, você tem um lugar para botar a tua cabeça. Então, habitação para mim é isso, eu ter o meu lugar. Não importa como foi o dia ali fora, se foi bom, se foi ou foi ruim, não importa. Tem que ter para onde voltar. Tem que ter para onde voltar. Então, nosso olhar, que é o que a gente quer falar para as pessoas, nosso olhar é esse. Nós queremos olhar para dentro das famílias, para dentro das casas das pessoas, que elas possam ter, como o Saulo sempre fala, qualidade de vida. Qualidade de vida é ter uma casinha boa, ter um cantinho para voltar. E que a gente fala, né, Tony, como político agora, como proposta de campanha. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos fazer com que o poder público olhe um pouquinho mais, com mais
com mais cuidado, com mais carinho, para essa área da habitação, área da saúde, né? A gente sabe, a saúde é fundamental, a moradia é fundamental, né? E eu vejo que nós precisamos ter esse cuidado da qualidade de vida para as pessoas na casa, né? Na moradia, porque a gente pretende voltar para as pessoas, mostrar para as pessoas que é possível regularizar, porque na verdade sim, né, foi falado, quando fala da Overurb, regulariza a escritura, né, a matrícula, o terreno, mas e a moradia? E é isso que a gente pretende, voltar para regularizar o que já está, entendeu? Nós sabemos que é fundamental casas novas, o futuro é casas novas, terrenos novos, mas o caçador tem, eu acredito que em todas as cidades também tem um déficit, que é o quê? As falta de averbações das casas nos terrenos. Então, o que é a nossa visão? É deixar tudo certinho. A pessoa ter a moradia, né, ter o terreno, a escritura no nome dele, a averbação da casa. Todo mundo ganha nesse processo. Todo mundo ganha. Valor agregado, né? Nós também pensamos aqui na ampliação do perímetro urbano, porque a gente vê que a nossa cidade está cada vez maior, as empresas cada vez mais vindo, né? Porque com toda a força e todo o apoio do Alencar e do Ficale nesses próximos anos aí, voltado para a indústria, para o comércio, né? Porque é isso que gera. Então, nós, como agente público, a gente quer fazer isso, quer mostrar que é possível fazer, né? Ser simplesmente um facilitador. Nós ser um facilitador, eu acho que é a palavra certa da gente falar. Nós, como agente público, nós temos que facilitar o caminho, né? Porque o próprio dia já nos dá a dificuldade dele, né? Então, eu acredito que para nós seria fundamental, né? A gente poder estar fazendo isso, né? Esse trabalho aí, né? Eduardo, um dos mais sábios chefes que eu tive, de saudosa memória, Willy Egon Frey, disse uma vez, e eu considero que ele disse acertadamente, que o homem precisa de Deus, de ter saúde, de ter trabalho, de alimento e de onde morar. O que vier além disso é lucro. Essas 5 questões são fundamentais para ele. O microfone está aberto para as suas considerações finais. E ao final eu peço para você que olhe para aquela câmera lá, fale com o teu eleitor e pode pedir o seu voto, se assim o desejar. Sim, mais uma vez, né, agradeço aí de coração mesmo essa oportunidade de poder estar falando um pouquinho para as pessoas o que a gente pensa, né, o que a gente pretende fazer enquanto a gente pode, né? Eu acredito que Deus dá a oportunidade para todos nós fazer as nossas escolhas, né? E a gente está aí se colocando, né, para a população como uma opção aí de homem temente a Deus, um filho de Deus, um homem trabalhador, pai, avô, né? Já sou até avô. Então, a gente está pedindo para as pessoas, nos dá a oportunidade de ser um facilitador, porque eu acredito que facilitando nós conseguimos, com mais de uma mão, né, que a gente falou, a gente consegue atingir o objetivo. Junto, né, aí, a toda essa população que nós temos no Caçador, juntos nós construir uma nova expectativa para os nossos filhos e para os nossos netos, né, porque é importante a gente frisar que eles são o segmento. Nós já estamos, né, como se diz, trabalhando para que quando eles chegarem fique mais fácil, né? E junto aí, né, olhando aí para os nossos eleitores de Caçador, que nos ajude, junto com a Alencar e Ficale, vamos estar aí construindo um caçador melhor, um caçador realmente sendo uma cidade que facilita a vida do município, do munícipe,
né? Então, o que a gente quer falar para vocês? Aí, nos dê um voto de confiança. Você que está indeciso, você que está aí pensando em quem votar, nos dê a oportunidade. Meu nome é Ademar Noato, 4577. E para prefeito é Alencar e Ficali 22. Obrigado, Noato. Para você que esteve com a gente, lembrar que estivemos aqui em nome da Uniarp, em nome da Margaritaria Carlin, e dizer também que retornamos nesta semana final, provavelmente com muitos candidatos a prefeito, pelo menos aqueles que quiserem gravar, não só de Caçador, toda a região também, né? Então estaremos aí. Toda semana uma entrevista para você de alguém que tem alguma coisa para dizer para a nossa sociedade caçadorense e de Santa Catarina. Grande abraço, obrigado pela audiência do podcast do Tony e obrigado também por acessar o nosso portal de notícias agorasc.com.br. Um abraço, minha gente, e até a outra oportunidade. Valeu? Abraço.